diretamente de SZ Working Studio na Andradas 860. Realize seu sonho e faça grandes conteúdos com a gente. Hoje, grande prazer, Silvia Mara Abreu. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar da retomada cultural, Silvia. Vamos. Após as enchentes, Silvia, qual foi o principal impacto que você percebeu no setor cultural? Bom, a cultura foi o setor diretamente afetado, mais afetado, né, na economia, após a enchente, porque infelizmente nem todos entendem, né, a cultura. Nem todos os governantes entendem a cultura como um vetor fundamental para o desenvolvimento da economia. Então, evidentemente, a cultura foi o setor mais fragilizado pós-pandemia. Então, muitos negócios criativos deixaram de funcionar, a gente teve uma evasão de profissionais que migraram imediatamente para outras áreas, mas também houve uma organização imediata do setor produtivo, né? Então, assim, o setor cultural rapidamente se organizou, muito com a experiência que veio da época da pandemia. Então, a gente se organizou em rede muito rapidamente e começamos a pressionar o poder público para que ele atuasse de imediato, né? Dessa forma, cumprindo uma de suas funções, que é, né, que é dar uma assistência, né, imediata em casos de crise. Né? Isso se deu através da criação de editais emergenciais, né? Tanto de parte do governo federal quanto estadual e também municipal. Então, diversas iniciativas foram criadas para acolher os trabalhadores da cultura, que foram aqueles imediatamente afetados pelas enchentes. Também tivemos prejuízo no que diz respeito a equipamentos culturais, né, como espaços culturais, teatros, bibliotecas, museus, enfim. Muitos desses espaços foram afetados, o que exigiu do poder público também uma tomada de decisão, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento a gente teve essa atuação, né, em rede da sociedade, essa participação do poder público, né, por meio dos editais emergenciais e também de parte da sociedade, né, uma sensibilidade por entender esse momento e, inclusive, acolher, né, as iniciativas que foram criadas posteriormente às enchentes. Sim. Silvia, o que é, na tua visão, significa retomar a cultura no Rio Grande do Sul? Bom, retomar a cultura significa pensar na cultura não apenas como algo pontual, né? Mas pensar na cultura de uma forma estruturante. Nesse sentido, as políticas públicas, elas cumprem um papel importantíssimo. Não só no sentido de financiar a cultura, mas também no sentido de garantir uma certa previsibilidade, né? A longo prazo, né, as políticas públicas, elas contribuem para fortalecimento do setor, né? Então, é preciso pensar na cultura do ponto de vista de políticas estruturantes, políticas que garantam
o fortalecimento desses empreendimentos criativos, né? Só para ter uma ideia, no o Rio Grande do Sul é o 5º estado em maior número de empreendimentos criativos, né? São mais de 30 mil empreendimentos criativos no estado. Então, isso tem uma força muito grande. E é preciso pensar nesse setor de forma estratégica. Não. Sim, e os recursos, as políticas públicas estão chegando na ponta? Bom, esse sempre é o grande desafio, né? Fazer chegar na ponta. Eu acho que nós, enquanto classe artística e a sociedade como um todo, ela tem trabalhado no sentido de tentar garantir que as políticas públicas cheguem na ponta. Uma forma de garantir isso é a reserva de cotas, né? É uma forma de garantir, mas é preciso também pensar em editais específicos para artistas que não estejam ainda regiamente constituídos com empresas. Então, é preciso pensar nesses artistas que trabalham ainda na informalidade, né? E tentar, através de alguma linha de financiamento, também tentar acolher essas pessoas, né? Alguns editais, ultimamente, têm deixado os microempreendedores individuais de fora. E é preciso que esses editais também contemplem esses trabalhadores, né? Para que a cultura seja diversa, para que ela seja democrática e inclusiva, né? Porque é preciso que a gente consiga atender o conjunto da sociedade, não apenas aqueles setores que normalmente são atendidos, mas aqueles também que não conseguem não conseguem alcançar esse recurso. O recurso tem que ser democrático. E nós precisamos estar atentos e cobrando, né, do poder público que os editais sejam cada vez mais também acessíveis, porque o excesso de burocracia também contribui para fazer com que o recurso não chegue na ponta, né? Então, hoje em dia, claro, a gente trabalha muito com cursos de formação, de elaboração de editais, mas essa informação não chega a todo mundo e ela precisa chegar de alguma maneira. Então, eu acho que tem que haver alternativas para que para que a ponta possa acessar, né? E que seja menos burocrático. Muito bem. Silvia, quais as áreas da cultura que ainda estão mais fragilizadas, do teu ponto de vista? Áreas da cultura? Olha, eu acho que todas. Todas, né? Todas as áreas, né? A cultura, ela ainda é vista como algo acessório e não como algo fundamental, né? O dia que ela for vista como ela tem que ser vista, a importância dela, da importância dela, sob o seu aspecto econômico, simbólico e social, quando ela for vista como algo fundamental para a cidadania de um povo, e que esse sentimento de pertença ele implica na economia também, quando ela for vista em toda a sua grandeza e dimensão, eu acho que muitas coisas vão mudar. É interessante entender que também não é estratégico, muitas vezes, ter um povo inteligente, pensante, né? Porque a cultura faz isso, ela faz tu refletir sobre quem tu é no mundo, sobre o mundo que tu vive.
ela faz com que tu desenvolva relações, né? Então, o pensamento crítico, ele vai a reboque disso. Ele também é algo que se aprimora nesse processo. E nem todo mundo tem interesse, né, que isso aconteça. Então, muitas vezes é estratégico que a cultura seja relegada. Mas há também quem entenda, né? Há também governantes que conseguem perceber isso e atuar de forma estratégica, né? Sobre esse setor. E eu acho que é isso que ele tem que ser visto, né? Muito bem, Silvia. Vamos falar da tua trajetória, né? Tu tem mais de 30 anos de atuação no setor cultural. E como é que tu define essa trajetória hoje? Bom, é uma trajetória que se manteve em função de uma vocação, né? Uma vocação para o que eu faço, um amor pela arte, pela cultura, uma crença nesse setor como algo que muda vidas, que muda perspectivas. A cultura mudou a minha vida e já contribuiu para mudar a vida de muitas pessoas, né, ao longo dessa minha existência como atuadora, digamos, né, como professora, como produtora e como artista em certa medida. É uma profissão perfeitamente... ela é viável, né? Eu acho que existe muito preconceito com a arte, a cultura. Existe muito preconceito com a arte, né? Há um discurso de que viver de arte não é possível. E quando a gente entende como é possível viver de arte, então é possível desconstruir esses pensamentos, né? É claro que é preciso entender que, por exemplo, um artista da cena, ele não vai viver o tempo todo no palco. Ele vai ter que construir outras formas de digamos, sobrevivência. É o que eu digo assim, colocar os ovos em várias cestas, né? Então, ele tem que se desenvolver muito. E um dos aspectos em que o artista precisa se desenvolver é também como produtor, né? Ele precisa, no mínimo, ser produtor de si mesmo. E ele precisa entender como o mercado funciona. Ele precisa desenvolver redes. Ele precisa estar em contato com o mundo. Ele precisa acompanhar as discussões da sociedade. Se ele se aliena em si mesmo, provavelmente ele não vai ter sucesso. Mas se ele conseguir desenvolver uma rede, trabalhar colaborativamente, se ele conseguir pensar a médio e longo prazo, ele consegue ter uma carreira bem-sucedida e também até inspirar outras pessoas. Sim, como é que tu vê o mercado gaúcho, né? Essa evolução cultural ao longo desses anos? Eu penso que, sabe, em termos de produção, a gente se desenvolveu muito, né? A arte que é feita no Rio Grande do Sul é uma das melhores. Os profissionais daqui são altamente gabaritados. Tem lugar em qualquer lugar no país, né? Mas a gente ainda... eu acho que há um grande gargalo que é a distribuição disso hoje, né? Nós produzimos muito, mas não fazemos essa produção circular. Então, é preciso que as políticas públicas atuem no sentido da circulação. Isso de tudo, de todas as linguagens, né? Que existem, artísticas, todas elas têm
sofrem desse mesmo mal, né? Que é como fazer com que esse produto chegue nas pessoas, né? A gente tem hoje um desafio muito grande também com a chegada com o advento das redes sociais, né? É um espaço que está aí, que a gente aos poucos vem aprendendo a lidar com ele, né? Até a pandemia, a gente acho que não tinha feito uso das redes sociais como hoje já é feito, de uma forma estratégica. Eu penso que a partir da pandemia a gente conseguiu usar as redes sociais de uma maneira mais inteligente, sob alguns pontos de vista, obviamente que a todo o uso, né? Hoje em dia tem as fake news, tem, enfim, tem de tudo, né? Tem uma mediocridade também que graça por esses setores, mas por esse ambiente, né, virtual. Mas é isso, assim, andando os que a prós gente... e os contras, tem os né? prós e os contras, e a gente andando vai encontrando aí o equilíbrio. Sim, muito bem. Tu tem uma atuação forte na promoção da cultura negra, né? Qual a importância disso no cenário atual? Bom, o Brasil é um país diverso, mas durante muitos anos essa diversidade ela foi invisibilizada, né? E nos últimos anos acho que muito em função de políticas públicas, porque essa resistência sempre existiu, né? Os povos indígenas estão aí para dizer isso, as populações negras estão aí, os terreiros, as escolas de samba, os clubes sociais negros estão aí mostrando que essa resistência sempre houve, mas por muito tempo esteve invisibilizada. Eu acho que as políticas públicas que garantiram o acesso ao recurso público, o acesso à universidade, fizeram com que com que nós pudéssemos pensar sobre nós mesmos e pudéssemos nos constituir e nos instituir, né, como seres partícipes dessa sociedade, porque nós construímos essa sociedade, né? Se essa sociedade está em pé, ela se deve a nós, a essas populações, tanto a população negra que está na base da pirâmide social, lá trabalhando duro, como os indígenas que garantiram a manutenção do nosso ecossistema, das nossas florestas, das nossas águas, né? Então, são populações que tentaram dizimar, tentaram, né, aculturar, mas não conseguiram, porque a cultura é aquilo que mantém um povo unido, é a razão de existir de um povo. Então, se um povo se mantém, ele se mantém unido, ele se mantém devido à cultura, devido a seus traços culturais, devido à sua identidade cultural. E acho que hoje a gente consegue, por resistência dessas populações, hoje a gente tem a sociedade tem se aberto para isso, né? Tem entendido, até porque esse modelo que está aí se mostra cada vez mais insuportável, né? Então, eu acho que a sociedade tem muito a aprender com as cosmovisões africanas e indígenas, e eu acho que é isso que falta hoje, né? É a gente compartilhar desses saberes para que a gente possa se entender como povo. O Brasil é um país rico e é um país desejado por todos, exatamente porque a gente tem essa diversidade, né? E tu acha que a cultura ela enfrenta a desigualdade estrutural?
Sim, com certeza, né? Porque as desigualdades, elas estão em tudo. É a cultura que consegue fazer com que, acho que a dignidade do ser humano seja preservada, Sim. né? Se muitas vezes há um mínimo de dignidade num grupo social, isso é devido à cultura, né? Então, num mundo, num país onde existem desigualdades sociais gritantes como a nossa, a cultura, ela é o elo agregador, é o que pode garantir a cidadania das pessoas, né? O exercício da cidadania, ele é garantido através da cultura, né? Através desse sentimento de pertença, né? Que as pessoas trazem consigo, uma vez que não existe ser destituído de cultura, né? Sim. Silvia, vamos falar da mudança. O que precisa mudar na gestão pública da cultura? Então, o que tem que mudar na gestão pública é pensar né, na cultura, não como... Enfim, é preciso pensar na cultura como algo fundamental para o desenvolvimento social e econômico e simbólico também da sociedade. É preciso pensar em políticas públicas não apenas pontuais, mas políticas públicas estruturantes, políticas que garantam o existir dos trabalhadores a médio e longo prazo, né? E é preciso fazer isso de uma forma que também... de uma forma que isso tenha um impacto na própria destinação das receitas, né? No orçamento público. Isso tem que estar representado no orçamento, né? Então, não nos adianta, às vezes, criar pastas que são só... que são, assim, pastas adereços, né? Mas pastas pingentes, assim, mas pastas que tenham recurso mesmo, onde possa haver realmente uma possibilidade de atuação estratégica no setor. Tu acha que a cultura deveria ter mais protagonismo nas eleições de 2026? Eu não vejo... são poucos os candidatos que conseguem falar de cultura, né? Aliás, tem alguns que nem falam de cultura. A cultura passa longe, passa batida. Sim. Né? Eu acho que eu acho que a população tem que estar muito atenta para isso. Tem que perguntar para o seu candidato. Então, qual é a tua visão, né? A tua visão estruturante para a cultura? Quais são as tuas premissas, enfim, quais são as metas que tu pretende alcançar? Eu acho que cabe a nós, sociedade, cobrar isso e exigir dos candidatos que apresentem suas plataformas. A cultura, ela faz parte, ela tem que estar dentro, né, dentro daquilo que se estrutura numa plataforma de governo, né? Sim. E tu acha que a cultura ainda enfrenta, vamos dizer assim, uma falta de estrutura física no Estado? Olha, sabe que eu venho desenvolvendo um projeto já há 5 anos chamado Cartografia dos Palcos,
que é o mapeamento dos equipamentos culturais do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa criada por mim e pela jornalista Michele Rolim. Hoje eu venho coordenando esse projeto, ela não está mais no projeto, mas deu uma contribuição enorme. E eu tenho uma equipe incrível também. A gente tem uma plataforma onde a gente vem, então, como eu falei, mapeando esses equipamentos culturais. Equipamentos culturais, eu acho que o Rio Grande do Sul está bem fornido. Nós já mapeamos 150 espaços, sendo que 120 estão certificados. O que significa certificado? Significa que a gente vai lá presencialmente, mede, anota, fotografa, filma e coloca toda essa informação numa plataforma georreferenciada chamada Cartografia dos Palcos, onde pessoas de qualquer parte do mundo podem acessar e ver a situação do equipamento cultural. Essa plataforma ela surgiu inicialmente para resolver um problema meu, que era toda vez que eu ia organizar uma turnê, eu não tinha noção de onde estavam os equipamentos públicos, né? E em que situação eles estavam e se eles existiam. Então, pensamos em criar essa ferramenta. Uhum. Hoje, ela cumpre um papel muito interessante porque ela dá uma ideia da situação desses equipamentos, né? Então, tu consegue ver o que abriu, o que fechou, se tem equipamento, se não tem. Então, eu acho que... eu penso que nós temos hoje excelentes equipamentos culturais no interior do Rio Grande do Sul. A maioria das pessoas não tem noção da qualidade desses equipamentos, porém, é necessário, e isso é um dos objetivos deste projeto, né? Uhum. É fazer com que governos possam desenvolver políticas públicas voltadas para isso. É necessário que esses equipamentos, por exemplo, tenham que ser melhorados, né? Aperfeiçoados. Grande parte dos equipamentos não dispõe, por exemplo, de equipamento de som e luz. Então, é preciso que haja políticas prevendo atender essa necessidade. Há equipamentos precisando de reforma. Então, a plataforma Cartografia dos Palcos, ela dá esse panorama, ela mostra a situação desses equipamentos. Sim. E eu acho que é um espaço, é um espaço perfeito, né, para se pensar muito. Desenvolvimento de redes, né? A própria circulação da produção cultural, que eu mencionei antes como um dos gargalos, né, da questão da economia criativa. E a plataforma ela apresenta esses equipamentos onde a gente vem mapeando, então, espetáculos de arte, são equipamentos voltados para artes cênicas e música. Mas esses equipamentos têm biblioteca, tem sala de exposições, sim, tem cinema. Então, esses dias até num evento que eu estava apresentando a plataforma, uma pessoa do cinema disse: eu quero realizar um circuito de cinema. E eu disse: olha, lá tu consegue, através de uma pesquisa, identificar quais equipamentos têm sala de cinema, quais tem teatro com telão, que tu pode fazer uma circulação. Enfim, projetos como esses são projetos que ajudam também a identificar, né, o que tem e o que falta no ecossistema cultural. Muito bem, Silvia. Muito informativo o nosso papo. A gente está indo para as considerações finais, né? E eu quero te perguntar o seguinte: o que te dá esperança hoje dentro da cultura? O que dá esperança hoje é entender que
que existe uma consciência crescente do papel estratégico da cultura. É entender que esse tema hoje ele está sendo alvo de discussão, de estudos acadêmicos, né? De políticas públicas, né? Me dá esperança acreditar que a cultura ela é fundamental para o sentimento de pertença, para o desenvolvimento da cidadania, para dar dignidade para as pessoas, mesmo num país tão desigual, onde a fome ainda existe, a ignorância, a falta de acesso, tudo isso, onde, ao mesmo tempo, cresce a violência, né? Então, num país em que, graças à corrupção, graças à violência, a cultura, ela tem uma função muito importante, que é exatamente de sensibilizar, de humanizar, né? Enfim, de despertar esse sentimento de identidade, né? Que é o que pode nos salvar, né? Entender o nosso papel no mundo. Eu acho que a cultura tem esse papel e a cultura ela vem salvando vidas, né? Porque parte de uma coisa muito genuína, que ela parte daquilo que a pessoa traz em si, ela parte da criatividade que cada um traz, ela parte do talento que cada um tem. Todas as pessoas têm um talento, as pessoas são criativas, elas só precisam deixar com que isso aflore, né? E a cultura tem esse papel de fazer com que essas coisas transbordem, com que as pessoas se conheçam, numa sociedade tão massificada, em que a gente precisa todo dia correr pelo pão de cada dia, muitas vezes a gente não consegue pensar, né, em quem a gente é, em qual o nosso papel. E eu acho que a cultura, ela faz isso quando tu lê um livro, quando tu assiste um espetáculo, quando tu ouve uma música, quando tu vai ao cinema. Eu acho que a cultura, ela faz isso, ela consegue te tirar daquela pressão, daquele moto contínuo, e ela consegue te levar para um lugar que muitas vezes que é o teu lugar. E nesse lugar tu pode te conectar com outras pessoas também, e aí tu passa a criar, né? E é nesse ato da criação que a gente se reconhece como alguém importante, como alguém que tem algo a dizer, algo a oferecer. E aí é que a gente pode, de alguma maneira, fazer frente a toda essa barbárie que a gente vive hoje. Silvia Mara Abreu, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, né, a esse espaço, a poder compartilhar um pouco desse universo e do que eu venho fazendo também nesses 30 e poucos anos de atuação na cultura. Ótimo. O oferecimento SZ Working Andradas 860. Venha realizar o seu sonho para fazer grandes conteúdos. Porto Alegre Oficial. Um beijo do gordo.